Seja muito bem-vindos e bem-vindas à segunda aula do Guia Completo de Orientação a Objetos com Python. E nessa aula nós vamos aprender a diferença entre métodos de classe e métodos estáticos. Nós vamos destrinchar esses dois tipos de métodos que nós possuímos dentro da programação orientada a objetos com a linguagem Python. Mas antes da gente ir direto para a aula, eu quero dar um recado muito importante para você. Talvez você saiba, talvez não, mas as inscrições para a PyStack Week 2.0 já estão abertas. Mas, Caio, o que é a PyStack Week 2.0? Basicamente, a segunda edição da PyStack Week. E o que é isso? É um evento 100% online e gratuito, onde eu vou te mostrar como que você faz para acelerar sua jornada rumo à sua primeira vaga como programador Python e ser apto a ganhar salários de 4 a 9 mil reais. E para isso, nós vamos desenvolver uma aplicação do absoluto zero, utilizando a linguagem Python e o framework Django. Então, mesmo que você nunca tenha programado na vida, ou se você já é um programador experiente que quer aprimorar suas habilidades, eu recomendo que você se inscreva agora no evento. Vai ser o primeiro link aqui da descrição, ok, pessoal? É só você cadastrar com nome, e-mail e depois disso entrar em nosso grupo fechado do WhatsApp, que será o nosso principal meio de comunicação com você. Então, não se esqueça, do dia 10 a 16 de janeiro de 2022, nós vamos desenvolver juntos uma aplicação completa utilizando a linguagem Python e o framework Django. E se você quer saber qual aplicação é essa, vem aqui na página que nesse vídeo eu te mostro exatamente qual será a aplicação que nós vamos desenvolver para você começar a dominar os três pilares, teoria, prática e portfólio, para ir rumo à sua primeira vaga como programador Python, ok? Então não se esquece de se inscrever no evento e vamos lá agora para a nossa aula sobre orientação a objetos. Então, basicamente, nós temos dois tipos de métodos aqui que nós vamos aprender nessa aula. Nós já aprendemos sobre os métodos, o método construtor, e nós poderíamos ter outros métodos, os métodos comuns. Por exemplo, def altura, usuário, ele ia receber o self, e esse método altura usuário poderia dar um print em self.altura. Lembrando que esse vídeo é a continuação do primeiro vídeo do guia completo de orientação a objetos. Então, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, recomendo que você veja o primeiro vídeo de orientação a objetos. Então, dessa forma, esse daqui é um método de instância, ou seja, nós podemos acessar esse método através de uma instância da classe usuário. Como, por exemplo, eu poderia fazer usuário 1 ponto altura do usuário. E esse método me retornaria, se eu rodar aqui Python 3, app.py, ele vai me retornar 173. Esse erro que deu ali foi por causa do método que eu tinha deixado ali que não funciona, que não existe mais. Se eu rodar, ele mostra 173, que no caso é a altura do usuário 1, que foi passado exatamente aqui. Mas existem alguns métodos que podem ser acessados diretamente pela classe. E o que significa? Eu poderia fazer usuário.altura_usuário. Neste caso, eu não posso fazer, aqui seria usuário maiúsculo, né? Usuário.altura usuário. Eu poderia acessar esse método dessa forma e ele ia me printar a altura de algum usuário? Se eu tento rodar, não. Aqui ele está falando que eu preciso de um parâmetro self. O que é o parâmetro self? É a própria instância da classe. Então, eu não consigo acessar o método altura usuário da própria classe. Para que eu tenha um método que possa ser acessado da própria classe, eu preciso utilizar o class method, @class method. E quando eu coloco esse decorador em cima de um método, eu estou afirmando para o interpretador Python que aquele método não é mais um método de instância. Ou seja, ele não é um método que pertence à instância. Por exemplo, usuário 1, usuário 2, eu não preciso instanciar este método mais. Agora eu posso acessar esse método diretamente pela classe. E como ele é um método de classe, lembra que na última aula a gente aprendeu sobre os atributos de classe, que eu posso receber aqui CLS, então, através do CLS, nós podemos acessar a própria classe em si, eu tenho uma representação da classe. Isso significa que quando eu tenho um class method, eu posso acessar os atributos de classe, porque eu estou recebendo o CLS como parâmetro, eu estou recebendo a própria classe como parâmetro. Então, através do CLS, eu poderia dar um print cls.cargo. Se eu agora fizer usuário ponto altura usuário, agora eu vou chamar aqui cargo usuário, né? Cargo underline usuário. Quando eu faço isso e chamo esse método cargo usuário, ele vai me mostrar exatamente o cargo desse usuário, que no caso é usuário. Se eu rodo o meu código, ele me mostra usuário. Isso significa que eu tenho acesso aos atributos de classe através de um método de classe. Então, por exemplo, poderia falar cls.cargo vai ser igual a gerente agora, gerente. Se eu rodo esse meu código, primeiro eu alterei o cls.cargo
para depois exibir. Então, ele me mostra gerente. Ok, pessoal? Isso faz com que os métodos de classe possam acessar os atributos de classe, mas não possam acessar os atributos de instância. Por exemplo, se eu tento printar aqui um self.altura, isso daqui não vai funcionar. Self.altura. Altura. Aqui ele já vai me dar um erro, falando que self não existe. Name self is not defined. Isso porque o self.altura ele só passa a existir quando existe uma instância dessa classe. E aqui eu não estou instanciando. Eu nunca fiz assim, usuário 1 vai ser igual a um novo usuário, na qual tem o nome tal, tem a idade tal e a altura tal. Eu nunca fiz essa instância, ok? Então eu simplesmente vim usuário, ponto, cargo usuário. Simplesmente isso. Ok? Isso daqui é um método de classe. É um método na qual ele é acessível diretamente pela classe e através dentro desse método você pode modificar, visualizar os atributos de classe, mas você não tem acesso aos atributos de instância. Ok, pessoal? Então, esse daqui é o método de classe, o Class Method. Mas existe um outro método que é o Static Method. Qual que é a diferença dele para o método de classe? Basicamente, os métodos de classe, eles têm a propriedade de acessar os atributos de classe. Então, eles têm um método de utilidade. Ele pode, por exemplo, alterar o cargo de um usuário, ver o cargo de um usuário, ou seja, ele tem acesso à própria classe. Já um método estático, ele não tem referência da própria classe. Ele não sabe de qual classe está sendo chamado. Isso significa que ele não tem acesso aos atributos de classe. Ele não pode modificar o cargo, não pode ver o cargo e etc. Então, Caio, para que serve esse método? Se você perceber, nesse cargo usuário aqui, eu já nem recebo nem CLS nem self, porque ele não é nenhum método de classe para ter acesso aos atributos de classe, nem um método de instância para ter acesso aos atributos de instância. Ele é um método estático. Então, por exemplo, eu poderia criar um método aqui is adulto, por exemplo, é adulto, vamos colocar aqui, adulto. Adulto. Esse método poderia receber um valor qualquer, idade, aqui muito parecido com uma função. Então, um método chamado adulto, onde recebe uma idade, e se a idade for maior que 18 anos, maior ou igual que 18, ele retorna, ele printa true, por exemplo, print. Se a idade for maior ou igual que 18 anos, ele printa true. Caso contrário, else, ele printa false. Agora, isso significa que, através do usuário, ou seja, ele é um método estático, então eu posso acessar ele através do usuário, eu posso fazer usuário.adulto. E aqui, esse método, ele precisa de um parâmetro. Se eu tentar rodar ele dessa forma, ele não vai funcionar. Eu ia falar que adulto precisa de um parâmetro e o parâmetro é a idade, que eu não passei. Então, eu vou passar o 19, por exemplo. Se eu tentar ver aqui, ele vai mostrar true. Se eu passar 17, ele vai mostrar false. Então, é basicamente como uma função normal, só que está dentro da classe. E essa função, ela não tem acesso nem aos atributos de instância, nem aos atributos de cargo. Se eu tento acessar aqui um print cls.cargo, por exemplo, ela não consegue visualizar o cargo aqui. Então, se eu rodo esse meu código, ele fala CLS não foi definido. Se eu tentar um self.altura, ele também não será definido, ok, pessoal? Então, lembre-se, o método estático você utiliza quando ele é um método auxiliar. Você quer saber alguma coisinha ali, você quer fazer alguma função para fazer isso, isso e aquilo, desde que você pode utilizar o método estático, desde que dentro desse método você nunca vai precisar nem saber quais são os atributos de classe, então você não vai precisar nem ver, nem modificar esses atributos de classe, e nem vai precisar também chamar uma função de instância, nem os atributos de instância, nem uma função de classe, ok? Um método de classe. Então, se você tem lá uma def teste, por exemplo, recebe self aqui, self, e dá um return 1. Se aqui você quer chamar essa função teste, você não consegue, porque você não tem um self.teste aqui para você chamar. Se você estivesse dentro de uma função que não é o static, por exemplo, se tivesse aqui o self, idade, você poderia self.teste e chama essa função que retorna 1. Mas como ele é um método estático, ele não tem acesso nem aos métodos de instância, que no caso seriam os métodos que recebe self, nem aos métodos de classe. Então, class method,
E aqui recebe CLS, né? Em vez de self. E aqui eu não consigo chamar nem esse método. Porque se eu tento dar um CLS.teste, também não existe. Então, os métodos estáticos aqui, você tem que saber muito bem quando utilizar. Então, você pensa, vou precisar utilizar alguma coisa que me remete à instância da minha classe? Não. Vou precisar usar alguma coisa que remete a... Eu falei errado. Primeiro eu pergunto, eu preciso utilizar algum método ou atributo de instância? Não. Então, tudo bem. Talvez você possa utilizar o método estático. Aí você faz uma outra pergunta. Eu vou precisar, dentro desse método, utilizar algum atributo ou método de classe? Se não, você pode utilizar o método estático. Se em algum momento sua pergunta foi, não, eu preciso utilizar um método ou atributo de instância, então você utiliza um método de instância, que é um método que não tem decorador nenhum e tem o self. Se a sua resposta foi, em algum momento eu preciso utilizar um método ou atributo de classe, então você utiliza o class method e recebe o CLS. Ok, pessoal? Então eu espero que tenha gostado dessa aula. Não se esquece de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo se você vai querer mais vídeos desse mini curso de programação orientada a objetos com Python, ok, pessoal? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos como esse e não se esquece do mais importante, se inscreva na PAIS Tech Week, ok? É um evento muito importante para você acelerar a sua jornada com uma primeira vaga como programador Python. Nós vamos desenvolver um projeto completo, é um projeto real. A gente poderia colocar esse projeto em funcionamento. Não vou revelar qual projeto é esse, porque eu quero que vocês vá lá olhar, mas eu poderia pegar esse projeto e colocar em funcionamento, fazer um deploy dele, ok, pessoal? Então esse evento vai te dar um nível de maturidade muito grande, ok? Porque você vai estar vendo quais são os problemas e responsabilidades de um programador na vida real. Então, se você tem segurança de ir atrás da sua primeira vaga, porque você não sabe o que você vai precisar saber dentro de um emprego de verdade, como que é na vida real, se inscreve no evento para desenvolver esse projeto junto comigo, ok? Depois de colocar seu nome e e-mail, entre em nosso grupo fechado do WhatsApp, que vai ser meu principal meio de comunicação com você. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês e até mais. Um abraço.